É Ricardo Costa, diretor do Expresso desde janeiro de 2011. Expresso, que para além de líder destacado entre os semanários, atingiu também a fasquia dos 10 mil assinantes no digital em outubro, últimos dados conhecidos pela APCT, e começou o ano com o lançamento de uma nova revista, a E, e com uma newsletter matinal que é assinada pela direção do título. E começamos pelas novidades. Porque o lançamento do Expresso Curto, esta newsletter matinal? O Expresso Curto parte de uma ideia relativamente simples, já existia no mercado português, e bem feita, do Observador, e portanto É inevitável comparar é inevitável a comparação, com o Observador. E é óbvio que um dos estímulos que nos levou a fazer foi a existência da newsletter, que é muito bem feita, do Observador, mas foi obviamente por uma questão de nós acharmos que havia uma necessidade de cobrir essa faixa horária, que aliás é uma necessidade internacional, se quisermos. O Observador, e bem, lançou e foi o primeiro a fazê-lo, mas na sequência de muitas newsletters que estão a ser feitas lá fora, e já nesta lógica, ou seja, se quisermos aquela que é hoje em dia considerada a mais bem feita, e foi a que relançou as newsletters do ponto de vista editorial e também comercial, foi a da Quartz, que é um site norte-americano, cuja newsletter se transformou num grande sucesso de subscrições e, a certa altura, num grande sucesso comercial. E percebeu-se uma coisa, porque antigamente toda a gente recebe newsletters, mas exatamente uma newsletter. Há muitas newsletters no mercado, mas muitas vão para spam, vão para a zona das caixas do correio que não quer, as pessoas apagam e tal. Porquê? Porque houve um boom de newsletters há uns anos e depois eram coisas um bocadinho anódinas e automáticas. Entretanto, o que o Quartz fez, e há muitas outras hoje em dia, o Times tem uma muito boa, feita pela secção política, há uma da Vox que também é muito boa, há muitas hoje em dia. O que é que passaram? Passaram a ser newsletters personalizadas, portanto, de autor. Podem ser várias pessoas, pode ser só uma, mas são assinadas, são mais pessoais, se quisermos, têm um toque pessoal e muito informal, mas vê-se que é alguém que perdeu tempo a escrever aquilo. Certo. E isso, o Observador muito e bem percebeu isso logo quando saiu em maio ou junho do ano passado, e lançou isso. E isso percebeu-se que fazia sentido. E nós também achamos que tínhamos capacidade para fazer. Obviamente, obriga-nos a rotinas muito complexas para um jornal como o do Expresso. Não é? Eu hoje tive que entrar às 6h30 da manhã, que é uma coisa que não é normal num semanário, não era de todo, não era normal porque não era necessário. Porquê que é gratuita? A newsletter é gratuita. Expresso, um defensor dos conteúdos pagos. Sim, porque nós achamos que nós somos defensores dos conteúdos pagos, e o Expresso Diário é um exemplo máximo disso, e o Expresso em si, não é? O Expresso Semanário, que sai ao sábado, e que é o nosso porta-aviões absoluto, mas nós achamos que, sendo gratuita, que temos algumas coisas que, sendo pago, temos coisas que são gratuitas. O site é o exemplo, se quisermos, mais forte ainda do que a newsletter, não é? O nosso site é de conteúdos livres, tem depois conteúdos fechados, que são os conteúdos do diário. Achamos que a newsletter, nesta fase, acho que faz sentido ser assim. Se me perguntares como é que vai ser daqui a 5 anos, ou 2 ou 3, não sei. Mas eu acho que a newsletter é uma coisa, é um serviço que nós fazemos gratuito, mas que achamos que pode puxar pessoas para o nosso universo. O universo do Expresso é este, ou seja, estou se calhar aqui um bocadinho com a conversa de consultor, e até porque, e sobretudo não sei como é que as coisas vão evoluir mais para a frente, mas há um semanário, há um site, a nossa oferta foi, entretanto, complementada com uma aposta muito forte num diário fechado ao fim da tarde, que nós achamos que é a melhor maneira de arrumar a informação e com boa opinião, e entretanto nós percebemos também que há aqui uma coisa que é, nós não podemos estar em divergência com o público, nem com os anunciantes, e se o público hoje precisa ou gosta de ter uma leitura matinal, que, enfim, uma espécie de forma muito matinal de agarrar o dia, temos que o fazer, tão simples quanto isso. Ok. Relançaram também a revista, ou lançaram uma nova revista, que é quase uma newsletter, uma news magazine? Ou... Não é uma news magazine. Nós achamos que não é uma news magazine, não queremos que seja, e não é comparável às news magazine que existem em Portugal, que são bem feitas, a Visão e a Sábado. É uma coisa diferente. Aquilo, se quisermos, é uma revista de um jornal, e portanto uma revista de um jornal, aquilo que tecnicamente se chama uma companion magazine, um terceiro caderno, é exatamente um caderno onde nós conseguimos abordar temas que não abordamos nos outros, no primeiro caderno e na economia, ou então temas que também abordamos, mas de uma maneira diferente. Era uma questão que já se discutia há muito tempo, ainda do tempo da direção do Henrique Monteiro, a ideia de se devia fundir de alguma maneira a revista e o atual e fazer uma nova revista que fazia mais sentido hoje em dia.
Demorámos algum tempo, foi uma conversa muito longa, sobretudo para discutir, perdemos horas, dias ou semanas com o tamanho, sobretudo o tamanho, o número de páginas, como é que se encaixava aquilo que eram os melhores conteúdos do atual e os melhores conteúdos da revista, o que é que fazia-se de novo, o que é que acabava. Isso demorou muito, muito tempo, mas acho que conseguimos um projeto equilibrado. Acho que a oferta que hoje lá está, primeiro caderno, Economia e a revista, faz mais sentido para aquilo que é hoje a nossa vida e a vida dos leitores, não me querendo pôr no lugar dos leitores, e obviamente já recebemos muitas cartas de parabéns e também algumas cartas de pessoas que acham que este modelo não é o melhor, pessoas que não gostam do tamanho, sobretudo há umas críticas sobre o tamanho. O tamanho que não é relevante para quem lê no iPad, num tablet não, ou, no tablet não, ou no mas computador, para quem não é? compra, nós achamos que era preciso uma coisa com um bocadinho mais imponente. O próprio jornal é também uma velha discussão, se devia ser mais pequeno, no tamanho, e caminhar mais nos formatos que hoje em dia se usam na maior parte dos jornais, e em Portugal são praticamente todos assim. O Expresso tem-se mantido firme nessa posição de ser diferente no próprio formato, o Berliner, já não é o Broadsheet, já diminuiu para Berliner, e entendemos que a revista também devia ser uma coisa com aquilo que nós chamamos com mais índice de mão, e com mais força e mais presença, e que se notasse. A comunicação acentuou muito no tamanho, não é? Era como uma expressão que eu acho que é interessante, aquela revista é aumentada, foi bem inventada, e é isso que nós achamos que a revista pode ser, e achamos que esta oferta faz mais sentido, porque, atenção, tudo aquilo que nós estamos a falar hoje também encaixa aqui, não é? Estamos a falar de uma redação que faz o primeiro caderno, que faz a economia, que faz a revista, mas que faz um diário, que faz um site, que faz uma newsletter. E que há de fazer mais coisas, provavelmente. Ok, então falando de mais coisas, mais alguma novidade para este ano que está agora a Temos começar? algumas, eu não me queria adiantar muito porque há coisas que depois podem não acontecer, não é? Mas eu fiz isso outro dia numa comunicação interna, é assim, nós gostávamos de ter este ano a primeira experiência de rádio, mas sobretudo para ter um podcast, porque achamos que é uma experiência interessante para site, mas queríamos também passar a ser rádio. Estamos ainda, mas é uma coisa que não é nada óbvia, portanto não vale a pena tentarem pôr-se a adivinhar, que não vão adivinhar, porque não é óbvia. Mas é sobretudo porque é um campo onde nós queremos começar a ter experiências. E onde o Grupo Empresa não está, não é? O Grupo Empresa não está, mas também nunca será uma coisa, não é uma coisa de uma rádio, não tem nada a ver com isso, não é nada de muito complexo, nem de muito permanente, é um programa, era uma coisa que nós gostávamos de ver, esse projeto existe, a ideia até veio de fora, ou pronto, veio de um colaborador, não veio de fora, desse colaborador que está muito ligado ao Expresso, e é uma ideia engraçada, repito, nada óbvia, mas que me interessa bastante como estímulo para experimentarmos. A rádio a sério, ou seja, a rádio de frequências, não é? Às tantas também é uma coisa que eventualmente poderá perder um bocadinho de... Ou seja, a frequência, não é? Com as rádios, com o digital... Sim, mas atenção, uma rádio em si não faz sentido para o Expresso. Eu reparo, aqui não posso dizer estas coisas definitivamente, porque nunca ninguém sabe o que é daqui por 5, 10 ou 15 anos. E depois a outra coisa que nós gostávamos de fazer era algumas experiências de vídeo internas, repito, também não é nada de muito complexo, e queríamos ver se aproveitávamos as eleições para isso. Ou seja, um reforço do vídeo? Ou sim, queríamos ver se começávamos a fazer algumas experiências nessa área. Nós já temos muitas coisas, pequenas coisas, no site vê-se muito e no diário, reforçámos muito. Nós temos neste momento 3 pessoas que são repórteres multimédia, puro e duros, e já fazemos isso, mas queríamos ver se fazíamos alguma operação um bocadinho mais continuada, e talvez aproveitar as legislativas para isso. Não sei se vamos a tempo e se conseguimos, por causa dos meios envolvidos, mas gostávamos de começar a fazer outro tipo de experiências aí. Ok. Então vamos ao balanço do último grande projeto de Expresso, que foi o Expresso Diário, não é? Lançado em maio do ano passado. As vendas digitais, segundo a PCT, as vendas digitais do Expresso cresceram 605% no último ano, passando de 422 exemplares para 2.776, isto na média janeiro-outubro. E o boom foi em julho, quando passaram de 203 para quase 7.000. E este aumento tem a ver com o lançamento do Expresso, tem a ver com... Bem, nós não podemos desligar as duas coisas. É óbvio que isso também houve campanhas muito agressivas do ponto de vista de marketing para conseguirmos mais assinantes, mas presumo que o Expresso Diário tenha ajudado. E presumo e estou convencido que sim, porque objetivamente aquilo que nós de repente oferecíamos não era só o jornal, só é sem aspas, porque o jornal é ou só com aspas, mas também 5 edições de um diário, que era um projeto que é
eu acho que continuará a ser inovador, e que no fundo oferece aos assinantes muito mais coisas do que a assinatura simples do jornal. É um modelo mais complexo, estamos a falar de um modelo fechado, portanto fica fechado, é oferecido automaticamente aos assinantes, portanto quem for assinante digital, que neste momento o número já é na casa dos 11 mil, tem automaticamente isso, e depois utilizamos aquele modelo dos vouchers que saem na capa da revista para serem convertidos e aí os leitores e as pessoas possam ler o Expresso Diário. E aí as coisas também correram bem e correm, mas não cresceram, ou seja, temos tido valores relativamente estáveis com picos noticiosos. Tivemos um grande pico em agosto por causa do BES. Foi uma altura em que o Expresso Diário dava manchetes, enfim, infelizmente históricas, quase todos os dias. E depois temos tido alguns picos muito ligados a questões noticiosas, tanto que a semana em que maior número de leitores do Expresso Diário teve foi a semana em que José Sócrates foi detido, a semana a seguir. E, portanto, as coisas estão um bocadinho ligadas e gostávamos nós temos tido bases de leitores na casa dos 15, 16, 17, 18 mil, 19 mil, tem andado por aí, com algumas variações que dependem com os assinantes sempre a subir e os vouchers com alguma variação, que não são muitas, mas tem variação, tem muito a ver com o chamado também ciclo noticioso. Continuamos com a meta de conseguirmos chegar aos 20 mil, somando os assinantes e os utilizadores do vouchers, e acho que vamos lá chegar. O modelo de negócio do Expresso Diário, no fundo, foi o aumento de 20 cêntimos do preço de capa de Expresso? Não só. Não. Os assinantes. E as assinaturas e os anunciantes. Atenção, o Expresso Diário foi também muito importante para nós do ponto de vista dos anunciantes, e eu acho que foi importante para os anunciantes que entraram. Nós tínhamos um modelo de clubes dos fundadores, que eram 4 anunciantes que ficavam ao longo do ano inteiro, e depois algumas zonas vendidas ao mercado em termos semanais ou em termos diários. Correu muito bem. E, portanto, o Expresso Diário é um modelo que ficou imediatamente sustentado, ainda hoje é um modelo sustentado e sustentável, e, portanto, é um contribuinte líquido para as receitas do Expresso. E, portanto, sustenta-se, é óbvio. Atenção, sustenta-se também no trabalho da redação, claro. Porque o número de pessoas que entraram foi muito pequeno e, portanto, isto teve um aumento. Não gosto de fazer estas conversas, de consultor, mas o Expresso teve provavelmente a sua maior aumento de produtividade da história do jornal. Porque de repente a mesma redação teve que começar a fazer um diário, portanto é um aumento de trabalho muito grande e sobretudo constante, não é? Não é aquela coisa que acontece em qualquer redação, pronto, já aqui um dia qualquer complicado, aconteceu isto e de repente em vez de ser só... está aqui um pico de trabalho brutal, nós estamos a falar de uma coisa todos os dias com fecho todos os dias, e cruzando com os fechos que nós já tínhamos e portanto isso tem sido uma alteração desde que a última vez que conversámos, que foi há 4 anos. As alterações que existiram desse ponto de vista da quantidade de trabalho, de quantidade de output, ou seja, de plataformas para as quais trabalhamos, os próprios tablets, quando nós falámos em 2011, havia o iPad 1, e o Expresso foi um inovador em Portugal nessa altura. Repara, hoje o número de versões diferentes para iPad 2, iPad Retina, iPad não sei o que mais os Androids isto, Androids daquilo, e depois nem todos os fechos são iguais para os vários sistemas. Trabalham em vários formatos, em resoluções diferentes. Por exemplo, a parte gráfica do Expresso teve um aumento de trabalho absolutamente incrível. O número de fechos que são precisos ser feitos hoje para cada artigo que fecha fica um sistema muito complexo. Okay. Em relação a essa conversa de há 4 anos, ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer e o que é que o iPad ia ter, que influência é que ia ter no fundo na forma como se consome a informação escrita da imprensa, não é? Também não estávamos à espera da crise, nem da Troika, nem de tudo o que veio acontecer. Nessa altura já estávamos mais ou menos, foi janeiro de 2011, já sabíamos que a coisa não ia correr bem. Sim, exatamente, mas não sei se esperávamos não tínhamos a noção da dimensão. Que corresse tão mal, não é? E também para a imprensa, não é? Independentemente da Troika. O que é que o tal iPad, o que é que veio mudar na forma? Ou seja, 4 anos depois, para onde é que caminha a imprensa? O que os tablets os tablets foram muito importantes para a imprensa, porque mostraram que duas coisas. A primeira é que entraram a matar e os leitores começaram a transferir-se para lá e usar, e portanto o tablet teve um crescimento de vendas, agora está a estabilizar, mas o crescimento de vendas foi brutal, uma velocidade incrível,
e portanto, porque havia muita gente que dizia que as pessoas não iam largar os PCs e que iam continuar a só ver coisas no PC. Mentira, como vimos, o tablet e o smartphone, ainda de uma forma mais brutal. E mostrou uma coisa, é que havia, apesar de tudo, sistemas que permitiam que os leitores pagassem por algumas coisas. Ou seja, o que o iPad trouxe foi um sistema de assinatura também muito fácil, às vezes demasiado fácil, as pessoas põem-se a comprar coisas, depois é que vem a conta do cartão de crédito, mas isso provou que havia ali um campo para conteúdos pagos. E isso foi muito importante. E provou uma coisa, que é, se os leitores estão ali, se os anunciantes estão ali, e aí já estamos a passar do tablet para a net, e para o digital e para os smartphones, enfim, não é possível um jornal não estar aí, porque se não estiver aí, está no fundo quando muito a atrasar a sua decadência. E portanto, esse, se quisermos, foi depois o trabalho que o Expresso fez já posteriormente a essa conversa, porque as coisas depois aceleraram muito, é o de nós mantermos firmes no nosso projeto de papel. Continuamos a acreditar que é perfeitamente viável, porque o nosso é viável, e tem sido, e achamos que é, e quando o projetamos no tempo continuamos a achar. Agora, não ficamos agarrados a isso. Esta frase continua, a nossa frase não para aí. Nós acreditamos num modelo sustentável de papel, vírgula, mas sabemos que se os leitores e os anunciantes e os próprios ciclos de consumo, horário e tecnológico das pessoas estão também noutros sítios, nós temos que lá estar. Okay. Nós temos que lá estar. E, portanto, nós este ano também vamos aumentar a nossa presença nas redes sociais, que é uma presença que era muito fraca. O número de entradas no Expresso por via de redes sociais e por via de mobile é incrivelmente baixo no incrivelmente site. São muito baixos. São muito baixos. São muito baixos. Às vezes há entradas no mobile no nosso site na casa dos 5% a 10%, porque é muito baixo comparando qualquer site hoje em dia. Mas nós sabemos isso, o nosso site não está desenhado para o mobile, vai estar. Nós vamos lançar o novo site, não tem ainda data, e portanto será provavelmente no início do segundo trimestre, se tudo correr bem, e é um site já completamente preparado para ser visto em mobile e para partilha, e portanto, e em cima disso estamos a começar a trabalhar com pessoas ligadas só à gestão de redes sociais, mas repito, sem deixarmos de fazer nada do que estávamos a fazer, e portanto é essa transformação, que é uma transformação lenta, e sobretudo esse é o lado, por um lado às vezes o lado mais frustrante, mas também mais entusiasmante, é que nunca acaba essa mudança. Se acaba-se uma coisa e diz, pronto, e agora qual é a próxima? Portanto, é frustrante no sentido em que a certa altura estamos com a língua de fora, cansados, porque... E tecnologicamente, às vezes, quando... Agora, na imprensa, antigamente era contratar uma redação, arranjar um escritório, e depois comprar papel e fazer um acordo com uma gráfica com a distribuidora. Isso mudou e agora mudará sempre. Ou seja, agora passa a ter um investimento tecnológico, não só nas apps, como noutro tipo de serviços. O próprio lançamento de uma newsletter, desse ponto de vista, é um desafio, quando estás a falar para muita gente em simultâneo. Do ponto de vista tecnológico, a imprensa vai passar a ser também uma fonte de despesas, ou seja, de investimento. Não há nada a fazer. Quem parar aí, mais tarde ou mais cedo morre. Basta ver, quer dizer, o lançamento de coisas novas. O Observador, por exemplo, não tenho nenhum problema em falar com a concorrência, porque a concorrência é muito estimulante, e, independentemente das qualidades jornalísticas que tem, e tem várias, também tem defeitos, apareceu obviamente com uma oferta tecnológica que estava feita literalmente com o mais moderno havia, quer da maneira como era feito, da maneira como se vê, visiona em telemóveis, como se partilha, como já pensa e como aparece, e portanto é esse esforço que tem que continuar a ser feito. Uma redação tradicional que ele vive com... Uma redação tradicional e perfil de jornalista tradicional. Eu não tenho protestos a fazer, pelo contrário. A redação do Expresso tem respondido muito bem, de uma maneira muito competente e muito adulta. Não estou a dizer que não haja dificuldades, e porque obviamente que há dificuldades de organização e de reorganização, como é óbvio, que não haja também dificuldades tecnológicas, de processos, de horários, etc., de muita coisa. Há uma dificuldade imensa de trabalho, porque as pessoas estavam formatadas e bem, portanto não era nenhuma questão de defeito para fazer um trabalho de uma maneira e de repente tem que fazer outro, mas tem que continuar a fazer o mesmo trabalho, portanto, não é, agora vou deixar de fazer isto e fazer aquilo, que é muito mais fácil. Pode ser frustrante, mas é muito mais fácil. Mas eu costumo dizer que se quisermos, esses nossos problemas são em simultâneo as nossas grandes mais-valias. Há muitos jornais e outros meios de comunicação social que tiveram que fazer transições muito rápidas porque não tinham outra opção. E foram para modelos ou de paywalls, ou de pago, ou então só de tudo à borla, porque aquela é a via pela qual podem ser sustentáveis. E eu espero que estes modelos, todos que estão a ser testados por nós, pelo público, pelo Observador, pelo Jornal de Negócios, por outros, que sejam sustentáveis, porque é muito importante que apareçam modelos sustentáveis no digital. Eu espero que seja o nosso, mas também
gostava que fossem os outros. Há muitas vezes, aquilo vai fechar. Não, eu espero que funcione. Eu espero que o modelo do público funcione, espero que o modelo do observador funcione, espero que o modelo do Jornal de Negócios funcione. Estou a citar estes, espero que o modelo que o Diário de Notícias agora começa a testar também funcione, porque é muito importante que haja modelos crítica, e que haja massa crítica e que haja modelos que funcionem, que os leitores se habituem a isso, que os anunciantes se habituem a isso e que isso, e sobretudo acho que também era bom que haja mais do que um modelo, para não haver só um modelo único de solução. Agora, nós jogamos em vários tabuleiros porque não estamos pressionados por um negócio que faliu. Não, o nosso negócio funciona, o Expresso dá lucro, e nós projetamos, quer dizer, assim, como é que vai funcionar daqui a 10 anos? Isso não sei. Mesmo daqui a 5 é difícil de adivinhar por causa das transições tecnológicas, mas nós estamos tranquilos. Mas estando tranquilos, nós sabemos que temos que trabalhar nestes vários tabuleiros, portanto, não estamos pressionados, mas isso dá-nos a vantagem de poder trabalhar em várias vias. Nós não temos um caminho único, temos vários caminhos. O que dizias, a newsletter não é paga porquê? Porque nós achamos que neste momento não faz sentido ser paga, mas eu espero que venha a ser patrocinada. O Expresso deve ser dos poucos jornais neste momento que pode dizer que é sustentável, não é? Há mais jornais em Portugal que são sustentáveis, não é? E a grande questão é durante quantos anos é que poderemos dizer isso. Ou seja, eu aí não tenho nenhum tipo de soberba. Interessa-me o presente, sem dúvida, interessa-me muito o passado, porque é que conseguimos sempre ser um jornal que se preocupou com a sustentabilidade, e a sustentabilidade, no nosso caso, e nós repetimos isso, e não é uma frase de encher, nós achamos que a sustentabilidade é fundamental à independência depois editorial. Não estou a dizer que um jornal que não seja sustentável, no limite, não consiga ser independente de vez em quando, ou tendencialmente independente, mas ninguém me convence do contrário. Que é, o mundo está cheio de exemplos em que os jornais que são sustentáveis do ponto de vista financeiro são os que têm mais capacidade de independência editorial. Nós este ano passado, que terminou agora, tivemos o exemplo mais crítico disso com o caso BES e o caso PT. Estamos a falar do nosso segundo e 10º maior anunciante valores do ano passado, grosso modo. E nós, do ponto de vista editorial e da redação, não tivemos nenhum tipo de problemas. E eram situações que... Eu não estou a dizer que houve pressões, nada disso. Estou a dizer é que não era fácil. Se nós estivermos completamente dependentes e não formos independentes do ponto de vista financeiro, não sei que reação é que depois uma direção, uma redação tem em geral a situações dessas. E, portanto, foi um exemplo, se quisermos, foi uma prova de fogo para nós. Quanto é que o digital representa hoje na faturação do Expresso? Não posso dizer assim de cor, percentualmente, se quisermos. Mas eu acho que será uma coisa na casa dos 10%. Mas este número não é oficial, eu não posso dizer assim não oficial, não é no sentido, ele é público, eu é que posso estar a enganar-me, mas a tendência é para crescer, naturalmente. 79 mil euros de circulação paga, neste momento, 110 mil quando fizemos a tal entrevista de há 4 anos. É inevitável que o papel continue a cair. Ainda hoje estava a ver números sobre isso. A imprensa está a cair em todo o Ocidente e está a crescer no Oriente, sobretudo China, Índias, etc., em alguns países da África, porque são pessoas que também, felizmente, há muita gente a sair da pobreza e a sair da iliteracia. Ninguém sabe. Há muita gente que diz que essa tendência agora para. Eu tenho algumas dúvidas. Acho que o papel terá uma erosão. Aquilo que nós queremos é que a erosão seja muito lenta e que estagne, de preferência, e que até cresça em alguns momentos, nós gostávamos disso, mas sei que vai continuar a crescer no digital. E, portanto, o que nós gostávamos era de conseguir combinar essas duas coisas, era o melhor de dois mundos, era que crescêssemos muito solidamente no digital e que conseguíssemos não descer no papel. É o que estamos a tentar, mas não é tão difícil como não é parar o vento com as mãos, mas é um desafio muito, muito, muito difícil. Esta pergunta é daquelas das quais não há grande resposta, mas daqui a 4 anos, se tudo correr bem falaremos antes, mas daqui a 4 anos, como é que imaginas o Expresso? Não sei. Imagino como um jornal que tenha uma forte presença em papel e em banca, sinceramente, e acho que pode manter isso, que tenha mais leitores em digital, assinantes, e que a esses leitores e assinantes seja oferecido um acompanhamento da informação ao longo de toda a semana. Acho que é quase inevitável que este caminho que já existe e que já começou a ser trilhado não prossiga. Okay. Depois, sob que forma não sei,
Porque repara, se há 4 anos me falasses num investimento neste caso apenas editorial, não é mais do que isso, de uma newsletter feita às 6 e tal da manhã, eu diria que isso faria muito pouco sentido, e os faz. Se me dissesse há 4 anos que o Expresso ia lançar o diário, eu também acharia que talvez não fizesse sentido, e fez, e faz, e portanto é muito difícil adivinhar para onde vamos, sendo que as tendências são claramente a de que quem consome, quem compra, quem é leitor, queira ler, tem direito a ler o que quer, onde quer, no momento em que quiser e no dispositivo que quer. E essa tendência é muito difícil de contrariar, porque alia 3 coisas fundamentais, que são tecnologia, tempo e dinheiro no sentido de custo. E, portanto, quem produz informação a montante disto, é muito difícil estar afastado destes canais de distribuição e de consumo. Ok. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Brevemente teremos uma nova conversa com um novo protagonista.